This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que alegria estarmos juntos hoje à noite. Já nessa celebração do nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a alegria da mensagem de boas novas possa alcançar o teu coração. Que a paz de Jesus, nascido entre nós, possa também envolver o teu coração. E que a certeza da sua presença, conforme o texto de Mateus capítulo 1, o verso 23, onde a profecia diz, e se cumpre aqui, não é? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Que esse Deus conosco, esse Jesus Salvador, possa ser a motivação do nosso culto, da nossa celebração, da nossa adoração nesta noite. Que o Senhor possa conduzir o teu coração de forma a adorar esse Deus maravilhoso. Que você possa oferecer uma adoração que seja digna desse Deus que tanto te amou, que mandou seu Filho para nascer entre nós, e a partir dele nós temos a certeza de uma salvação eterna, a esperança de que há uma vida depois desta daqui, a esperança de que ele prometeu que estaríamos com ele todos os dias. E eu creio, e acredito que você crê também, que isso vai se cumprir. Que você celebre ao Senhor, motivado pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo entre nós, e pela esperança que move os nossos corações. Vamos orar e consagrar o nosso culto ao Senhor? Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Ó Deus, ainda que não reunidos fisicamente, mas unidos em adoração, queremos celebrar a Jesus, o nosso Salvador, que nasceu entre nós. Queremos celebrar o Teu propósito cumprido em Cristo Jesus. Queremos celebrar, ó Deus, o cumprimento de uma profecia. Queremos celebrar o plano de redenção que Jesus cumpriu de forma perfeita. Queremos celebrar a salvação que temos segura em Jesus Cristo, nosso Salvador. Te adoramos, ó Deus, celebramos a Ti, celebramos o Teu propósito, celebramos a Tua profecia, celebramos a nossa salvação, celebramos Jesus Cristo, que deu a própria vida para pagar o preço dos nossos pecados. Celebramos porque um dia o Senhor Jesus veio, nasceu como homem, despiu-se de sua glória, como homem nasceu, como homem viveu, pregou, anunciou, como homem morreu e ressuscitou dentre os mortos, e hoje está vivo, e a nossa celebração é diante de um Deus vivo, poderoso para salvar. A Ti, Senhor, elevamos a nossa adoração, o nosso culto, porque digno és de ser adorado. Que o Teu nome seja grandemente exaltado, ó Deus, em cada coração que para Te celebrar. Que o Teu nome bendito, glorioso, este Deus Emanuel, presente conosco, seja grandemente adorado a partir de cada coração. É a nossa adoração, é a nossa oração, é o nosso culto consagrado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louve ao Senhor, vamos cantar a este Deus que merece ser adorado. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao novo Rei. Paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei.
Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce para que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Meu querido irmão, em Lucas capítulo 2 é relatado de que tanto Simeão quanto Ana, a partir do verso 25, eles adoram ao Senhor pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, pela profecia que se cumpre na vinda do Messias prometido. Eu queria te dar a oportunidade nesta noite, neste momento de oração, poder celebrar também Jesus nascido entre nós. Que hoje a sua oração seja muito bem direcionada, que você possa focar em adoração, em gratidão, que haja alegria no seu coração, como há alegria no meu coração, para ter este momento de celebrar a Jesus, de adorar ao Senhor Jesus, de agradecer a Deus pelo plano cumprido, pelo propósito, pela profecia. Adore a esse Jesus que deu a própria vida por você. Celebre o nascimento do Senhor Jesus. Hoje podemos relembrar todo esse projeto e o nascimento do Senhor Jesus entre nós, algo tão miraculoso quanto Deus é. Então adore ao Senhor Jesus, faça deste momento de oração um momento de adoração. Ocupe o teu momento com esse Jesus que nasceu entre nós. Fale com Ele e o adore neste momento. Meus irmãos, vamos orar a Deus, vamos encerrar esse momento de oração, vamos orar a Deus para que Deus possa nos abençoar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, no nome santo do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, onde o Senhor disse na Tua palavra, meu Deus, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas na Tua presença, ali o Senhor estaria presente. E nós estamos aqui, meu Pai, buscando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Meu Pai, estamos no Natal, Senhor, uma época de festa, uma época que, meu Deus, que nós festejamos, passamos com nossa família. Queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos, meu Pai, que o ano foi um ano complicado, um ano difícil, onde muitas pessoas, meu Pai, tiveram várias dificuldades, ficaram doentes. Mas o Senhor, com Tuas mãos fortes, com Tuas mãos poderosas, o Senhor agiu, meu Pai. De alguma forma o Senhor agiu. E Te pedimos, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue agindo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada família, a cada pessoa que está assistindo esse culto agora, meu Pai. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor, com Tuas mãos fortes, com Tuas mãos poderosas, possa visitar cada pessoa agora. Talvez essa pessoa esteja passando por algum problema, esteja aflita, esteja angustiada, esteja passando, meu Deus, por algum problema. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor visite essa pessoa agora. Que o Senhor abençoe ela. Envie os Teus anjos, meu Deus, para abençoar essas pessoas. Ó, meu Deus, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela nossa vida. Queremos Te agradecer, meu Deus, por o Senhor estar conosco. Ó, meu Pai, abençoa a Tua igreja. Abençoe os Teus filhos, meu Pai. Abençoe os Teus servos. Meu Deus, toma nas Tuas mãos tudo, meu Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos tudo. Esse momento de oração, tudo em Tuas mãos, meu Deus. Nós Te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero voltar contigo à meditação do mesmo texto em que meditamos na quarta-feira passada e completar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando lendo este texto, Deus me falou profundamente sobre essa necessidade que nós temos de entender, ouvir e saber do que Deus está falando e do que Deus tem como propósitos. Ainda que sobre o tema, quando Deus fala na madrugada, mas entendendo hoje à noite o que Deus tem falado na madrugada, o que Deus tem, quais são as mensagens de Deus. E eu quero apresentar em 3 tópicos, bem objetivamente, sobre alguns contextos onde Deus tem falado pelas madrugadas e quais são as mensagens. O texto que eu quero repetir é o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 3, e eu vou ler a partir do verso 1 e vamos rapidamente na leitura até o verso 10, onde diz o texto sagrado: Samuel era ainda menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel.
Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, uma expressão bastante forte, né? Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu. É interessante que a compreensão ela vem a Eli, o sacerdote, que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Aqui nós vemos dois personagens bastante distintos. Vemos Eli, um sacerdote já idoso, cujos olhos já estavam se escurecendo, debilitados, conforme diz o texto, mas alguém que conhecia o Senhor, conhecia a voz do Senhor, alguém que por uma longa história da sua vida ministrava o sacrifício, o sacerdócio, né, na tenda do Senhor, e o jovenzinho Samuel, que cresceu, conforme dissemos na semana passada, na tenda sob a tutela de Eli, o sacerdote, conhecendo, convivendo com os sacrifícios, com as celebrações, com os cultos, a vida toda. Mas a realidade aqui é que, apesar de que a voz do Senhor já não se ouvia com constância, como diz o texto nessa versão, havia se escasseado, na outra versão diz que já não se ouvia mais a voz do Senhor, mas ocorre que Deus volta a falar. O que é natural de Deus, falar com o seu povo. Mas a primeira questão que nós entendemos aqui é que esta é uma palavra de advertência. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar contigo. O que Deus tinha a dizer? Primeiro, Deus se revela a Samuel, a palavra de Deus é manifesta a Samuel, Deus se apresenta a Samuel, como dissemos na semana passada, e então Deus traz-lhe uma palavra. A palavra não fica difícil de nós entendermos se nós seguirmos a leitura do texto. A palavra é contra a casa de Eli, o sacerdote. Mas fica a pergunta: por que Deus não fala com o próprio sacerdote? Ocorre que, como nós veremos, Deus já havia falado com o sacerdote. O que nós conseguimos perceber no texto é que Samuel, apesar de não conhecer ao Senhor pessoalmente, ele tinha o seu coração inclinado para o Senhor. Ele era sincero naquilo que ele oferecia ao Senhor, naquilo que ele participava do culto, na sua celebração ao Senhor, ele era sincero, o seu coração era voltado para o Senhor. Enquanto que Eli, o sacerdote, apesar de ser a autoridade espiritual, ele não tinha o seu coração voltado para o Senhor. Então Deus ele se manifesta àquele cujo coração está voltado a Ele. E aqui nós percebemos algo muito interessante. Deus vai falar com quem tem o seu coração voltado para o Senhor. E apesar da realidade de Samuel não conhecer ao Senhor e Eli ser o sacerdote, Deus ele vai falar com Samuel. A questão que fica para nossa compreensão é que nós precisamos entender o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo. Às vezes Deus fala diretamente conosco. Às vezes Deus fala a alguém para que nós entendamos, porque os nossos ouvidos
já não conseguem entender a voz de Deus. Se nós voltamos um pouquinho para o capítulo 2, ou se seguirmos a leitura aqui no capítulo 3 primeiro, você vai ver no verso 11, Deus dizendo: então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa executarei contra ele tudo o que prometi fazer à família dele do começo ao fim. Porque eu lhe afirmei que julgarei sua família para sempre, por causa do grave pecado de seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos lhe fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Essa foi a palavra que Deus revelou a Samuel a despeito de Eli e sua família. Eli e seu sacerdócio. Uma palavra dura, de advertência por alguém que, como diz o texto aqui, permitiu que seus filhos se tornassem desprezíveis, porque desprezaram os sacrifícios ao Senhor. Se nós voltamos para o capítulo 2, a partir do verso 27, nós lemos: então chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao meu povo. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecerem honra, mas aqueles que me desprezaram, igualmente serão tratados com desprezo. Essa foi uma palavra que Deus já anteriormente tinha mandado para Eli. Um profeta que foi revelar a Eli o projeto de Deus, a tristeza de Deus, como Deus se sentia desprezado pela prática desprezível dos filhos de Eli. Mas Eli, conforme disse o texto, ele honra mais os seus filhos do que a Deus. A palavra ela vem dura, não haveria perdão para este pecado. Como não há perdão, e disse Jesus, para aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E assim, a palavra ela é de advertência, a palavra é dura. Meu querido irmão, fica para nós a avaliação sobre o que Deus está dizendo aqui, sobre o fato de a quem honramos mais, se a Deus, se a nossa família, se os nossos propósitos, quem é para nós prioridade, porque você vê que Deus despreza Eli, os seus filhos no sacerdócio, por conta justamente de que Eli honra mais os seus filhos do que a Deus. Às vezes usamos as circunstâncias para justificar o nosso desprezo contra Deus, e é extremamente necessário aplicarmos essa palavra de advertência ainda hoje, no nosso tempo. Quando você compara o que acontece com Eli e o que acontece com Samuel, nós temos um texto bastante interessante em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, no verso 9,
onde nós lemos a parte A do verso 9: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Deus está com seus olhos, diz o texto aqui, contemplando toda a terra, para se revelar poderoso para com aquele cujo coração é plenamente dele. O coração de Eli não era mais de Deus. O coração de Samuel era de Deus. Então Deus se revela a Samuel. O teu coração hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, a quem pertence? Qual é a prioridade do seu coração? O que você honra mais? Ou a quem você honra mais? Não permita que nada, nem ninguém, seja um motivo de empecilho na sua vida para honrar ao Senhor. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra que eu queria deixar, da forma como Deus nos fala pela madrugada, é aquele texto de Mateus. Eu particularmente gosto muito de Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, quando Jesus está lá no monte orando, tendo despedido os seus discípulos, mandando que eles atravessem o mar para o outro lado. E enquanto Jesus ora pela madrugada adentro, aqueles discípulos eles estão no mar remando, e o texto vai falar sobre o vento forte que os acomete. E é interessante que, mediante esse vento forte, que também era contrário ao destino deles, pela madrugada Jesus os contempla no meio do mar. Ainda que era noite, ainda que Jesus estava no monte e eles atravessando o mar, os olhos do Senhor os alcançam. E então Jesus, ele desce do monte, caminha sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos. E quando Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem. Então diz o texto que eles vão gritar desesperados, pensando que poderia ser um fantasma. Então no verso 27, vem uma palavra do Senhor Jesus, muito significativa, muito importante. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ah, que coisa maravilhosa, meu querido irmão, quando Jesus ele vem ao nosso encontro, encontra-nos perturbados, atribulados, aflitos, amedrontados, e a presença do Senhor Jesus, ela às vezes para nós até é assustadora, mas quando ouvimos a sua voz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Como é gostoso, como é prazeroso, como é confortante ouvirmos esta palavra do Senhor Jesus. É quando finalmente aqueles discípulos sentem calma no coração. São os momentos em que Deus vem para dizer: acalma, aquieta-te, acalma o teu coração, eu estou aqui, não precisa temer, a tempestade vai passar. Jesus ele entra no barco e ele acalma o vento, ele interfere na realidade daqueles discípulos, física, é verdade. Ele intervém na ação da natureza, ele para o vento e traz a calmaria. E assim como foi numa ordem física, também isso os atinge na ordem espiritual, ao ponto de exclamarem entre si: quem é este, que até o vento ordena e obedece? Meu querido, que a palavra do Senhor, essa palavra que conforta, ela possa alcançar o teu, o meu coração, o nosso coração, que em meio ao vento contrário você possa depender de Deus, porque Deus está com seus olhos voltados para você, e no momento certo Ele virá, ainda que sobre as águas, ao teu encontro, e quando Ele te encontrar, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esta é a palavra dele para você. Aquieta-te, acalma. É tão bom sentirmos a presença do Senhor quando Ele vem ao nosso encontro em meio ao vento forte, em meio ao vento contrário. Mas a verdade é que Ele prometeu que estaria conosco. Não importa o vento,
Não importa a intensidade do vento, a direção do vento, não importa a tempestade, Ele disse que estaria conosco e essa palavra nos conforta. Então, aquieta-te, acalma o teu coração. É Ele que está conosco, é Ele que está contigo. Não tema, é Ele. Ele estará contigo, Ele vai acalmar o vento. E a terceira palavra que eu queria trazer para você, para nós já partirmos para o encerramento dessa devocional, é naquela ocasião em que Lucas ele registra no capítulo 2, que lá estão, a partir do verso 8, lá estão os pastores no seu campo pela noite, vigiando o seu rebanho, naquela mesmice da vida, e de repente há um encontro. A Bíblia vai falar a partir do verso 8 que eles estavam lá cuidando dos seus rebanhos pela noite e de repente um anjo vem do céu. A glória do Senhor ilumina aquele ambiente no verso 9. Eles também novamente ficam apavorados como os discípulos tinham ficado no relato de Mateus. É claro que numa ordem cronológica isso daqui acontece primeiro. Mas eles ficam apavorados com a visão celestial que eles têm. Mas a questão não era a visão, e sim a mensagem, a palavra de Deus que viria. E é interessante que a palavra ela vem justamente no sentido de acalmar. O verso 10 vai dizer: todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Que coisa linda! O Senhor se fez presente. A mensagem era de boas novas, não era uma mensagem de advertência, não era uma mensagem de conforto, aqui era uma mensagem de boas novas. Uma boa notícia para todos os povos, mas que foi direcionada àqueles pastores que estavam no campo. E então eles saem dali alegres, motivados, eles vão até a cidade e lá eles encontram o Salvador. Uma mensagem que os leva ao encontro do Salvador. Meu querido, nós estamos vivendo nesses dias a celebração do Natal. Daqui a 2 dias já celebramos o Natal, dia 25. E como é bom nós voltarmos às mensagens que estão vindas do céu. Mensagens de boas novas, de grande alegria para todas as pessoas. Meu querido, permita que o céu se abra, que a alegria do céu invada o teu coração, nesse encontro com o Salvador. Que se você não encontrou Jesus ainda, que esta seja uma ocasião oportuna para você abrir o seu coração. Inclinar o seu coração diante de Deus, permitir que o céu se abra, que essa notícia alcance o teu coração e que te traga alegria. Mas se você já tem Jesus como seu Salvador, se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, meu querido, como fomos abençoados com a mensagem de domingo, se você acompanhou pelo Facebook ou não, mas meu querido, é uma nova oportunidade de celebrar o nosso Salvador. É uma cerimônia de memória, de trazer à memória, o nosso Salvador nasceu. Ele é real, Ele é vivo, Ele é presente. Celebre, se alegre. Estamos aqui vivendo o Natal do Senhor Jesus. Meu querido, se alegre com o Senhor Jesus. Viva esta alegria novamente. Permita que a mensagem de alegria alcance o teu coração. Permita que o teu coração seja envolvido por essa luz, por esta alegria, como foi envolvido o coração desses pastores aqui em Lucas capítulo 2. Que esta mensagem da madrugada que alcançou estes pastores possa alcançar o teu coração. Hoje, ou qualquer momento, qualquer madrugada, não precisa ser dia 25, mas que todos os dias você possa ter esse encontro
de alegria com o teu Salvador. Que essa terceira palavra que nós encontramos aqui, entre tantas outras, mas essa terceira que eu queria trazer para o seu coração, ela seja tão real na tua vida quanto Jesus, o nosso Salvador, é real. Que Ele, o Senhor Jesus, e toda a alegria desta mensagem, e toda a paz que Ele prometeu, possam envolver o teu coração, e que independente das lutas, das tribulações, das aflições, do pavor, do medo, a voz do Senhor Jesus, ela encontre o teu coração e possa trazer calma, possa trazer alegria, e que você se volte para o teu Salvador com o coração inteiro, como o texto que lemos de 2 Crônicas, que os olhos do Senhor encontrem o teu coração plenamente voltado para Ele e te inunde com alegria, com a paz do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e que neste Natal você realmente tenha um verdadeiro motivo para celebrar o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nasceu, morreu e vive está, e com uma salvação perfeita para você e para mim. Então nós temos esperança. Que a presença do Senhor Jesus promova tudo isso em teu coração, é a minha oração, em nome de Jesus. Damos graças ao Senhor por esse tempo maravilhoso que pudemos passar na presença dEle, em culto, em adoração, onde podemos nos unir e adorar juntos ao Senhor. Damos graça porque temos um motivo para isso: o Senhor Jesus e este Salvador. Se nos reunimos e podemos adorar a Deus livremente, é porque Jesus veio, nasceu entre nós e cumpriu perfeitamente o projeto de salvação.
E hoje temos livre acesso a Deus e por isso podemos adorar. Mas tudo começa com um projeto maravilhoso de Deus, que parte do nascimento do Senhor Jesus e chega a nós hoje. Um projeto perfeito, uma adoração que pode ser elevada diretamente a Deus. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por este tempo, louvado seja Deus porque todos os dias podemos falar com Ele, de forma livre, direta, e sabermos que Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Que realmente o seu coração esteja inclinado para o Senhor, que nenhuma outra coisa possa atrair o teu coração mais do que o Senhor, que Ele aplique tudo isso ao teu coração. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos, um culto que também estaremos encerrando este ano, adorando, agradecendo, celebrando a Deus por tudo o que aconteceu, tantas coisas boas quanto as difíceis, em tudo Deus esteve conosco. Então celebraremos ao Senhor. Nós não teremos o culto no dia 31, na virada do ano, por conta justamente dessa questão da pandemia e de tudo que envolve uma celebração como seria do dia 31. Mas neste próximo domingo, às 19 horas, estaremos realizando um culto de adoração ao nosso Deus e consagrando também ao Senhor as nossas vidas, para que o ano que vem, independente do que vier, que o nosso coração seja do Senhor e que a nossa alma possa estar descansada no Senhor, acalentada, aquietada no Senhor. Esse é o propósito do culto do próximo domingo. Agradecer, adorar ao Senhor e consagrar ao Senhor o próximo ano. Então, no próximo domingo, às 19 horas, estaremos juntos na nossa igreja, nosso templo local em Americana, para adorar ao Senhor. Se você puder, esteja lá. Será o nosso último encontro de adoração ao Senhor, onde juntos realizaremos pessoalmente um culto onde celebraremos as bênçãos do Senhor. Então, se você puder, esteja lá às 19 horas, onde iniciaremos o nosso culto de adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Não deixe de orar pelos nossos enfermos, por aqueles que estão desanimados e por aqueles que estão distantes de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles, mas que o teu coração seja do Senhor. Nós vamos orar e estaremos encerrando o nosso culto. Obrigado, bom Deus, por esse tempo que podemos passar juntos. Obrigado pelo privilégio de adorar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Cada um de nós podemos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor ainda tem falado. Que a Ti seja a nossa adoração, ó Deus. Que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor. Que possamos ouvir toda vez que o Senhor falar. Que possamos estar atento à Tua voz, assim como o Senhor tem prazer em nos ouvir. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado a partir das nossas vidas, que sejam consagradas ao Senhor e que quando os Teus olhos olharem, possam nos encontrar totalmente voltados para Ti. Obrigado por este tempo que passamos juntos, ó Deus. Obrigado por essa celebração nesta semana. Obrigado por Jesus Cristo e este nascido entre nós. Obrigado porque a nossa salvação é segura, é eterna em Cristo Jesus. Celebramos a Ti, ó grande Deus. Que o Teu nome seja sempre adorado. Muito obrigado por esse tempo de adoração. Muito obrigado por podermos voltar e lembrar o nascimento do Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua presença como Deus Emanuel, o Deus conosco. A Ti a nossa celebração, a nossa adoração, o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace.